você veio morar aqui no Brasil, tá há 10 anos aqui, mas como é que se deu isso? Como você veio parar aqui no Brasil? Então, o Brasil não foi um projeto de minha vida, mas eu encontrei minha esposa lá na França, que na época fiz um doutorado. A gente se encontrou e apaixonou e casou lá. E depois voltei aqui no Brasil com ela. Ele está daqui, de Brasília. Você mora com a brasileira aqui, eu fiquei sabendo que você tem filhos. Eu tô falando que fiquei sabendo, mas já fiz vídeo para ele, já conheço ele. Então, ele tem 2 lindos filhos. E quando você provou a comida brasileira pela primeira vez, o que você achou? Pode ser sincero, tá? Foi um pouquinho um choque cultural. E a salada foi tudo de tempero para mim. Eu acho que a primeira vez eu comi uma salada, não tinha azeite, não tinha vinagre, não tinha sal, não tinha nada. Falei, caraca, difícil para comer. Mas do mesmo jeito que eu acho o Brasil que tem uma cultura gastronômica locais muito interessante. Adoro a feijoada, mas tem alguma coisa que eu tenho dificuldade a comer, tipo, por exemplo, o piqui. Piqui eu não consigo, realmente eu não consigo. Mas é diferente, muito diferente. A gente temos uma cultura da mesa muito forte. A gente senta na hora certa, o dia certo, ninguém chega atrasado, e a gente come a entrada, prato principal e sobremesa. Está tudo organizado. Aqui no Brasil, o início que minha esposa me falou, vamos na casa de minha mãe. Eu falei, não, a gente não marcou horário para chegar lá. Hoje em dia eu vou sozinho na casa de minha sogra e tomo café com a minha esposa. Fiz uma breve pesquisa na internet e vi que os franceses têm uma cultura de se alimentar bem, coisa que não acontece aqui no Brasil. Talvez seja até por isso, né? Por conta que a salada, que é o bem mais saudável, não é temperado. Nos últimos tempos, a gente tem essa visão, o brasileiro, de que o francês é uma pessoa séria, às vezes ríspida, porque, né, a gente tem aí o exemplo que ficou famoso, o Jacan, que briga e xinga e, né, manda e tudo. Só que depois a gente viu que não, que ele é um grande brincalhão. E vocês viram agora que o Lionel também é um grande brincalhão. E por que você acha que o francês tem essa... é mal visto assim, entre aspas, né? Hoje em dia, como faz mais de 10 anos que eu moro no Brasil, eu consigo entender essa diferença. Porque hoje, quando eu vou na França, eu me vejo 10 anos atrás. E, efetivamente, a gente são muito mais fechada, menos receptiva do que vocês no Brasil. Então é por isso que eu adoro morar aqui e aperto o coração, porque você recebe as pessoas muito bem, com muita alegria. E algumas vezes sem conhecer as pessoas. Mas no sul da França, eu sou do sul da França, da Aix-en-Provence, ao lado de Marseille, as pessoas da Côte d'Azur são um pouquinho mais abertas, mais calorosas, porque tem mais sol, então o sol pega o comportamento das pessoas. As pessoas do norte da França são mais fechadas ainda, porque lá está frio, tem neve, é difícil, mas de modo geral os franceses são muito mais fechados que vocês. Depois de 10 anos eu me acostumei, eu fico sempre um pouquinho fechada, mas eu me abri um pouquinho aqui, me abri um pouquinho. Dá para notar, né?